tipo extraterrestre, nós somos uma linha, né, existencial, que eles chamam de Édena. Lembra que nós falamos aqui da vez passada de Édena? Né? Partindo e retornando. E as manifestações de personalidade são conectadas a essa linha existencial. Aqui está um Zé. Né? Essa mesma linha existencial pode ter outras manifestações em outros espaços-tempos, em outros sistemas planetários. Aqui está o João, um outro planeta. Esse aqui é outro planeta, mais avançado. Né? A fase física desse processo ocorre mais ou menos aqui, ó, nesse trecho. Isso aqui, vocês podem dizer, é um filete de consciência. Na verdade, isso aqui é o chamado eu superior, porque os nossos 3 corpos superiores são corpos, vamos dizer que aqui estão sendo representados por essa linha. E os 4 corpos inferiores, né, físico, etérico, astral, mental, concreto ou intelectivo, é o corpo egóico, né, o corpo da manifestação, o corpo da forma. Veja o que acontece. Quando você, aqui por exemplo, esse ser, essa existência projeta um nascimento dele aqui, ou uma manifestação dele aqui, e isso aqui é o, sei lá, o Z2, né? Ele, uma parte dele, dessa existência, um pacote de possibilidades e necessidades de evolução, ele coloca nesse ser aqui, potencialidades, problemas, etc. Cada ser é uma indagação da respectiva existência. Vamos supor, você quer fazer uma investigação numa região muito profunda do oceano. Você vai construir um robozinho para descer com cabos, e tudo que você pode embarcar de tecnologia naquele robô não deixa de ser uma extensão sua. Mas você não vai poder embarcar uma série de coisas que só você tem. Portanto, o robô é muito mais limitado em relação a você. Se você pudesse ir pessoalmente, você teria uma capacidade de investigação muito mais elaborada. Né? Você vai instrumentalizado. Se a sua ciência é avançada, você é capaz de embarcar uma tecnologia razoável no robô. Você vai poder captar imagens, né? Temperatura, pressão, um monte de coisa. Vai poder intervir através de um sisteminha de garra que você controla com o seu joystick aqui, etc. Você vai fazer um monte de coisa, mas você não vai poder fazer tudo. Né? Você pode tocar piano, mas o que adianta o robô tocar piano lá nas profundidades? Pois bem, você, aqui, nesse caso, representa a existência. Esse aqui é o robozinho que desce. Quer dizer, quem desce não desce com todas as potencialidades da existência. Né? A existência pode tocar piano, mas o lance dela na Terra não vai ser tocar piano. Vai ser um agricultor não sei aonde. Então, ela, os nascimentos, quer dizer, as manifestações de uma existência, são indagações, são perguntas que essa existência está fazendo a si mesmo. Daí ela pare um filho que, na sua vivência, vai responder à questão existencial que tem. Aí você pode perguntar, pô, Gonzaga, é estranho, mas existência tem pergunta, tem dúvida? Não. Quem disse tem aí? Olha, gente, veja, isso aqui é um sistema que vem se desdobrando desde esse tamanho e vem abrindo. Para ele abrir, ele tem que decodificar-se. A decodificação, a busca da chave para o desdobramento, portanto, para o crescimento da manifestação existencial, são as indagações dela. Portanto, cada vida é a solução de uma chave. Tá? Para que a existência continue se ampliando e se desdobrando. O que é mais interessante. Existem chaves, vamos dizer assim, de expansão, mas existe uma coisa que é interessante. A questão levantada aqui e vivida por essa personalidade específica, ela vai fluir para o passado existencial dele e para o futuro, iluminando a linha existencial toda. Todas as encarnações visam, na verdade, fazer com que essa consciência deixe de ser pontual para ser uma linha. Né? Que nem aquela história lá do Pequeno Príncipe, da cobra que engole o que ela engole mesmo, que fica aquele bolo no meio da cobra? Elefante, né? Então tem a cobra e tem o elefante. Pois bem, quando a cobra digere o elefante se transforma na própria cobra.
deixa de haver a nodulação ali. Né? Então, é essa a ideia. A consciência no início do ser, ela pontua-se inteiramente numa manifestação, mas à medida que avança, ela não só pode ter várias manifestações em sistemas planetários distintos, como ela vai expandindo essa consciência em toda a sua linha. Então, um dia ele não precisa mais de manifestações de caráter egóico, por exemplo, no mundo da forma, porque já digeriu o elefante. A consciência já se tornou uma linha. Então, esse ser domina inteiramente o seu passado, o seu presente, o seu futuro concomitantemente. Acabou o espaço-tempo. Por isso, Éden. Olha aqui, o jardim do Éden. Isso aqui também chama Nirvana. Isso aqui também chama Satori. Né? Tem muitos nomes para essas consciências. Claro que isso aqui são níveis, né? Você pode falar de um Satori em nível planetário, quer dizer, expansão de consciência planetária. Você já pode nascer simultaneamente na China, no Japão, no Brasil, na América Central, com 4 encarnações simultâneas, tendo consciência de si em todas elas. Isso são raros, mas há fenômenos que alguns mestres já fizeram isso. Então, já é um Satori em nível planetário, mas há entidades que fazem isso em nível do sistema solar, de uma galáxia. Seres que pontuam consciências, porque quando uma determinada encarnação, um pacotinho desse aqui, tem muito sucesso, pode acontecer desse mesmo pacotinho novamente manifestar-se com o mesmo pacote se manifestar com aquilo que ele conseguiu acrescentar. Se isso aqui se repete algumas vezes, pode acontecer um fenômeno muito interessante, mas muito mesmo, que é cosmicamente importante. Essa encarnação ganha uma autonomia tal que essa linha existencial, que aqui eu vou desenhar assim, ó. Aqui eu vou desenhar mais fácil para entender isso. Essa linha existencial começa a sofrer uma fratura, assim, ó. Nesse trecho ela é dupla, como se essa aqui é a linha original, e isso aqui é uma linha que está nascendo das sucessivas encarnações do mesmo pacote. Se esse pacote evolui muito, essa linha daqui, essa linha que está nascendo, pode dividir essa existência inteira em duas. Passam a ser duas existências. Essa existência aqui vai se referir a essa como meu filho. Isso aí não é alma, isso aí nós poderíamos chamar realmente de alma gêmea. A alma gêmea, na verdade, é existencial. É quando um ser se desdobra, gerando outras existências pelo sucesso das manifestações particulares do seu processo evolutivo. Então, um mestre pode chegar para você um dia, né, vocês vão ver como isso é um fenômeno muito mais comum. Se o mestre chega para você e fala, minha filha, pode ter certeza, você foi a encarnação dele tantas vezes que resultou numa experiência distinta. Né? Por isso, muitas vezes, uma criatura que não existiu antes já nasce evoluída pra caramba. É muito interessante, né? Gonzaga, você pode provocar isso? Hã? Você aqui, enquanto... Não, na verdade, quem provoca é uma questão vibratória, né? Porque começa a haver uma identidade tão própria nessas sucessivas aqui, que ela se separa do padrão vibratório daqui original. Ela duplica a mônada. Né? Não é que você provoca ou não provoca. Isso é um fenômeno que ocorre quando isso aqui ocorre. Agora, você vê, por que uma reencarnação específica pode ter mais ou menos sucesso? Quem determina isso? Não sei responder essa pergunta. E pode acontecer o oposto de uma mônada fracassar totalmente ao longo das suas inumeráveis encarnações e acabar sendo absorvida, né, pelo absoluto? Olha, se ela chega no plano material, não mais. Porque é o último nível. Aí daí para diante ela só se recolhe, né? Sim, mas ser recolhida, né, pelo absoluto, Pode, mas sem olha, perdendo a sua individualidade. Porque, né? veja, quando a consciência se expande na totalidade, significa que o nódulo central de consciência avançou e chegou aqui. Quando ele chega aqui de onde ele partiu, de onde ele está partindo continuamente, ele tem aquelas 3 alternativas que eu sempre falei nos meus cursos, né? Ou ele se funde
com essa origem e transfere para um sistema universal qualquer todas as qualidades que ele desenvolveu no processo. A segunda alternativa que ele tem, ele faz uma parceria, uma dupla, gerando uma outra onda evolutiva paralela. E a terceira alternativa é esse ser chega aqui, rompe completamente e vai embora. Criar um outro universo. Olha aí, gente, a coisa do amor, né? Olha como isso aqui é interessante. Se nós temos a tendência a achar que nossa grande meta é ser exatamente como a divindade e nos fundirmos a ela eternamente. Né? O que você conseguiu realizar? No máximo que o casal raiz do seu sistema realizou, do ponto de vista de evolução espiritual. Você chegou ao mesmo nível dele. O cara que faz uma parceria, ama mais ou ama menos, ele não consegue se fundir com a sua divindade porque ele tem elementos diferenciados, que ele evoluiu mais e diferente do casal original. Portanto, ele faz uma parceria, ele ainda tem vínculos fortes, mas ele já tem coisas tão diferentes que ele vai criar uma parceria. Esse daqui ama menos, por acaso, o cara que abandona a sua própria origem, seu universo de nascimento, a sua divindade, fala tchau e benção, e vai criar seu universo? Você vê que, na perspectiva extraterrestre, o que vale é a diferença. Todo o ensinamento das religiões, das tradições na Terra, sempre falam, o que vale é o que tem de igual. Isso muda agora, completamente. Muda em Aquário, porque Aquário quer pessoas independentes, que pensem por si mesmas, que sejam autônomas e autossuficientes para poder conviver sem egoísmo. Você vê como é bem diferente a doutrina, entre aspas. O ensinamento extraterrestre é um ensinamento que vem para pessoas que estão em condições de despertar. Não é que o anterior estava errado, é porque antes nós tínhamos que ter orientação para seguir, porque não poderíamos ser independentes. Que nem uma criança, gente. Sempre compare com a evolução de uma criança. No início, é importante que ela repita os pais. Depois, que elas não repitam os pais. Como é, se uma criança fosse sempre criança, ela fala, pô, na infância você me ensinou uma coisa, agora você me ensina outra. Por isso os adolescentes falam, você ensina uma coisa e faz outra. Ele está justamente na fase em que ele está percebendo que a vida adulta é diferente. Né? Vale a mesma coisa para os sistemas cósmicos. Os sistemas um dia, você vê, a proporção dos seres que rompem com a divindade e vão criar um outro sistema de evolução, gente, é infimamente pequeno. Porque a esmagadora maioria, 99, e põe 9 nisso, tem como meta repetir o pai e a mãe.